Bom, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Heiker, sou professor do curso de Engenharia Civil do IFAM e também dos cursos técnicos. Eu fico à disposição ali do departamento e dos coordenadores dos cursos técnicos, seja qual for a modalidade. Quero agradecer e parabenizar a professora Jussara pela iniciativa, por essa mágica que ela faz com os alunos para motivá-los, para trazer para esse lado, que é um lado muito bonito, o lado da pesquisa. É uma área meio ingrata em termos financeiros, mas que causa bastante satisfação, principalmente quando você vê aquele seu trabalho dando certo, sendo publicado, sendo aceito num determinado periódico. Isso daí é algo gratificante. E eu tenho certeza que vocês já experimentaram um pouco dessa satisfação agora, nesse evento que a professora Jussara está dando pontapé, que na verdade é pioneiro. Eu confesso, eu não conheço nenhum evento dessa natureza, principalmente na área da construção civil. E muito bom, agradeço o convite em participar da comissão. Não atuei tanto, mas também não precisou, porque ela consegue envolver os alunos, ela é bem dedicada. Todos vocês conhecem, eu não estou falando nenhuma novidade aqui. E aos alunos que se dispuseram a participar como autores, aos alunos que participaram dessa comissão, desse staff, pessoal, meus parabéns, vocês com certeza são um ponto fora da curva. Tá? Então, o que a gente vai trazer aqui hoje? O que ela pediu para que eu trouxesse aqui hoje? A linha de pesquisa, trazer alguns resultados da linha de pesquisa na qual eu atuo, que é a pavimentação. E eu resolvi trazer esse ponto. Esse ponto que é um braço da pavimentação que eu gosto de trabalhar bastante, que é a área de materiais. Tá? Então, eu vou falar sobre materiais alternativos para a pavimentação. Tá? E antes de eu começar a falar sobre esses materiais alternativos, eu tenho que fazer um breve resumo. Não vai ser algo nada cansativo, não. É só relembrar alguns conceitos, trazer alguma ideia nova. Não vai ter nada de texto. Garanto a vocês que não vai ser tão pesada essa apresentação. Até porque eu tenho que falar. Vocês sabem que a pesquisa, a gente escolhe uma grande área e tenta afunilar. Então, dentro da área, eu vou colocar vocês, situá-los no espaço e no tempo, tá? E nos conceitos gerais, lógico. Bom, para quem não lembra e para quem nunca viu, o pavimento, que é o nosso objeto de pesquisa, tá? Nós estamos dando o primeiro pontapé. Ele é composto por um monte de camadas e elas têm nome: revestimento, base, subbase, reforço do subleito, tá? E essa estrutura ela vai estar instalada num terreno natural ou num terreno artificial, que é o caso do aterro. Seja qual for a função dessa estrutura chamada pavimento é, em suma, absorver as cargas vindas do tráfego e transferir para o meu subleito, seja ele um terreno natural ou um artificial, de tal sorte que não venha a gerar tensões superiores àquelas que o subleito suporta. Em outras palavras, eu tenho que fazer com que, aplicada a carga, o terreno não venha a romper. É um conceito bem geral. Ele envolve vários outros subconceitos, mas como eu falei, de modo geral, é isso. Essa é a estrutura do pavimento. Nada mais é do que uma laje composta por camadas de diversos tipos de materiais. E dentro de cada camada, um conjunto de materiais, uma mistura ali, os compósitos a gente vai utilizando. Então, pavimento é isso. Tá? A função da gente na engenharia é saber qual é a espessura que a gente vai colocar aqui, ó. Tá? E um pessoal muito inteligente, lá tinha que ser dos Estados Unidos, né? Califórnia, eles criaram um método para
para correlacionar carga vinda do tráfego, resistência do subleito com a espessura do meu pavimento. Só que eles fizeram um estudo muito restrito. Eles fizeram um estudo voltado para um material conhecido como brita graduada simples, que nada mais é do que um conjunto de pedrinhas com granulometrias diversas, de tal sorte que os vazios deixados pelas maiores sejam ocupados pelas partículas menores, até que você obtenha um estado de empacotamento tal que gere o mínimo de deformações possíveis. Meio complexo, mas entenda que eles fizeram o seguinte: pegaram um conjunto de pedrinhas e correlacionaram. Qual é a espessura que eu tenho que colocar dessa pedrinha aqui, ó, tá vendo? Ó? Se a carga do tráfego é X e a resistência do subleito é Y, a resistência do subleito é Y, tá? Bom, isso é importante porque quando a gente tem esse resultado, o que a gente faz é brincar de tirar, dizer assim, ó, se eu colocar um material que é 2 vezes mais resistente, quanto que eu tiro de camada? A resposta é o dobro da camada que você está colocando. Ou seja, se eu colocar um material 15 centímetros de um material que é 2 vezes mais resistente do que essa brita aqui, ó, essa brita graduada, quantos centímetros eu tiro de brita? Se ele é 2 vezes mais resistente, você pode tirar 2 vezes o valor da espessura da camada. Então, se você está inserindo 15, você tira 13. Se a camada do teu pavimento de brita graduada simples tinha 30 centímetros, quando você coloca 15 centímetros de um revestimento de um material que vale o dobro da resistência, acabou o problema. Você pode deixar a sua estrutura lá. Bom, em tese você poderia fazer isso aqui até com EPS, o famoso isopor. A única diferença é que você ia ter uma estrutura bem maior, porque o isopor é menos resistente do que a brita graduada simples. Na prática a gente não faz isso, na prática a gente faz exatamente o contrário, a gente tenta reduzir essa área e implementa outros materiais, como por exemplo, esse conjunto de camadas, onde o revestimento é um material, é um compósito feito com um ligante, um aglutinante, um cara que vai dar a coesão, feita por uma cola preta chamada asfalto. Ou então a gente tem um outro tipo, que o revestimento vai ser uma placa de concreto armado. Quando eu uso esse material betuminoso como revestimento, essa mistura asfáltica, eu tenho um comportamento, a gente chama de flexível. Quando eu tenho aqui, ó, uma placa de concreto armado, eu tenho um outro comportamento, a gente chama de rígido. Nós trabalhamos bastante em estruturas de pavimentos flexíveis. Por quê? Porque a explicação é simples. Porque a maioria das nossas rodovias são feitas com o revestimento de revestimento asfáltico. Os pavimentos são feitos com revestimento asfáltico. Então, a gente vai focar onde está a maioria ali daquela necessidade, onde a necessidade ela é maior. Então, por que eu falei sobre a questão do dimensionamento? Só para que vocês entendam que eu preciso chegar numa espessura, e como o pavimento é composto por camadas, eu vou começar a olhar camada por camada dentro daquela espessura e dizer como é que eu vou trabalhar. Antes, porém, eu vou dizer para vocês, olha, o ideal é isso. Manaus tem esse problema e a solução é essa. Então nós temos o campo de aplicação, o que a gente chama de ideal, que é o convencional. Nós temos uma problemática que não permite eu trabalhar com o ideal, e aí vem a solução para o problema, que é a pesquisa. Tá? Então, o campo é esse aqui, ó. É essa estrutura. Essa estrutura que a gente mira com mais intensidade na nossa pesquisa. Tá? Essa estrutura ela é composta por um revestimento lá em cima, que normalmente ele vem com uma mistura desses materiais aí. Isso aqui é um agregado graúdo, normalmente feito com brita de granito, ou brita de qualquer material pétreo, desde que seja uma rocha, que eu vou já falar qual é a rocha ideal. Aqui nós temos uma areia, normalmente areia de quartzo, um material de enchimento que é feito com concreto, com o cimento Portland, o pó, aquele pó mesmo, o cimento Portland.
E isso tudo aqui, ó, vai dar a parte estrutural do concreto. Só que ele não tem coesão. Em outras palavras, se eu jogar num recipiente, né, fazer a mistura com esses materiais aqui, com esses componentes aqui, esse agregado graúdo, miúdo e enchimento, se eu fizer uma mistura com esses três e colocar dentro de um balde de vidro, ele vai tomar o volume do balde. É mais parecido com, nesse sentido, é mais parecido com um fluido do que com um próprio sólido. E na verdade é assim mesmo que funciona. Se você quebrar esse recipiente, ele vai escoar. Ele precisa de uma cola para manter a estrutura. Porque depois que ele mantém a estrutura, tá? Se eu garantir com que a trajetória da força seja entre agregados, aí eu tenho uma resistência relativa. E quem é que faz isso? Essa cola chamada asfalto. Que é essa cola aqui, bem complexa. A gente não vai entrar nos detalhes do que vem a ser essa cola, mas eu digo que aí tem um mundo, tá? Aí tem um mundo para você estudar. Digo a vocês que esse material, ele sai do estado sólido quebradiço para o líquido de baixa viscosidade em um intervalo em torno de 150 a 100 graus Celsius. Só para você ter uma ideia, o ferro, para ele virar líquido, eu tenho que elevar a temperatura acima de 1200, eu acho que acima de 1300 graus Celsius. Esse daqui não. Saindo de uma temperatura a 150 graus Celsius depois, ele já mudou totalmente. Tá? Então a baixa temperatura ele é um sólido quebradiço, a 150 graus Celsius depois já é um líquido de baixa viscosidade. Então, primeiro ponto, ele varia, o estado desse material varia numa variação de temperatura muito pequena, tá? Numa magnitude de variação muito pequena. 150 graus Celsius do universo não é nada. É um piscar de olho dentro de um papel. Imagine um rolo de papel higiênico, é uma tira do tamanho de um dedo, 150 graus Celsius, do que a gente pode variar, desde o 0 Kelvin até, sei lá, o centro de uma supernova. Então, é nada, isso aqui não é nada 150 graus Celsius. Pro nosso clima, pode até parecer muita coisa, pode até fritar uma pessoa, mas para o universo não é nada. E esse material ele varia muito, as características dele sai de um extremo para o outro, numa curta variação de temperatura. Então, primeiro ponto, ele sai de sólido para líquido numa numa variação muito pequena de temperatura. Segundo, nas condições normais de temperatura e pressão, que são as condições nas quais ele vai trabalhar, ele é um material viscoelastoplástico. Nem queira saber o que é isso. É um material que a gente não sabe se ele está se comportando como um material elástico, como um material viscoso ou como um material plástico. Isso influencia muito na previsão do comportamento mecânico dele. Então, não é objeto do que eu vou expor aqui, mas a gente tem dentro do nosso grupo de pesquisa, a gente tem uma linha de atuação, principalmente focado para os químicos, engenheiros químicos, para trabalhar só no melhoramento do asfalto. Indo para a segunda camada, que é uma camada de base, nós temos de novo os mesmos materiais, tá? Agregado graúdo e agregado miúdo, material petrobritado e areia de quartzo. Só que a matriz vai ser o solo. Então, como é que eu faço essa camada? Eu pego uma quantidade de solo, eu pego um punhado de solo, um volume de solo, e que lá dentro tem uma cola chamada coesão de argila, e começo a jogar materiais para aumentar essa resistência mecânica, ou aumentar até a própria coesão, como é o caso dos produtos químicos que eu lanço aqui dentro. Tá? E eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas o certo é, a camada de base é feita com um solo, mais um produto que vai gerar uma estabilidade física ou uma estabilidade química. E leia-se estabilidade como o aumento da resistência até um patamar que vai caracterizar aquele material aquela mistura como base, como próprio para a camada de base. Em questão de camada de subbase, é o mesmo conceito, só que eu já não vou mais usar aqueles materiais químicos, eu vou usar mais o material menos nobre, que é o que a gente encontra naturalmente, de modo fácil na natureza, que é o material pétreo e a areia de quartzo. E aí eu misturo com o solo,
faço a devida compactação, ele vai aumentar a resistência mecânica dele e posso utilizar como camada de subbase, que é mais barato do que a base, que por sua vez é mais barato do que o revestimento asfáltico, concreto asfáltico. Por quê? Porque ao invés de eu usar toda a estrutura, trocar aquela brita graduada por uma camada espessa de revestimento asfáltico que envolve muito dinheiro, eu posso pegar materiais menos nobres. Então eu limito a espessura do revestimento, limito a espessura da base, limito também a espessura da subbase e, se for o caso, eu deixo aberto a espessura do reforço do subleito. A grande verdade é que, em média, ali com uma camada de base e subbase, você já tem um pavimento ideal. Mas olha, vocês perceberam aí que a gente tem o agregado graúdo se repetindo em quase todas, se não todas as camadas? E esse é o objeto da nossa pesquisa. Por quê? Esse é o objeto, na verdade, do que é o ponto no qual eu queria chegar. Por quê? Porque para eu fazer, para eu confeccionar esse material de modo ideal, eu teria que ter uma rocha em específico. E vamos só fazer uma breve lembrança de como funciona, como estão separados grupos de rocha. Primeiro a gente tem aquela que saiu do magma. Então imagina aqui o magma que teve um arrefecimento e virou uma rocha magmática. A rocha magmática ela pode ser intrusiva ou extrusiva, tá? Ou seja, ela pode resfriar dentro de uma câmara envolta por solo, tá? Ela pode resfriar dentro de uma câmara envolta por solo ou por rocha mesmo. Ela pode resfriar dentro de uma câmara e aí a natureza vai ter toda a paciência para trabalhar, e quando ela trabalha, o material sempre é algo muito próximo da perfeição. E aí você tem o material ideal, quando ela resfria dentro de bolsas. Mas ela pode resfriar fora também, na hora que ela vai entrar em erupção. Ela pode resfriar fora. Não deixa de ser rocha magmática. E olha só, a melhor rocha para se trabalhar como agregado, seja no concreto de cimento Portland ou seja no concreto asfáltico, é a rocha magmática intrusiva. E vocês conhecem a rocha magmática intrusiva. O granito, ele é uma rocha magmática intrusiva, tá? Só que, para eu continuar a nossa fala, eu tenho que falar sobre uma outra rocha que é péssima, tá? E como é que eu chego nessa rocha aí? Bom, a rocha magmática, seja ela dentro daquela câmara ou exposta à atmosfera, ela vai ficar aflorada. Ou seja, ela vai ficar exposta à superfície e ao ataque das intempéries. E um processo físico-químico vai fazer com que essa rocha se apodreça e vire solo. O processo de erosão virou solo. Tá? Por um processo complexo, devido à topografia, variação de temperatura entre as estações e o período de tempo muito, muito grande, ela dá um jeito de virar rocha de novo. E o nome dessa rocha, que um dia foi rocha, virou solo e agora é rocha de novo, é rocha sedimentar. É nela que a gente encontra os fósseis, por exemplo, nesse tipo de rocha. Tem um outro grupo, mas que em termos de objeto, de fala do que eu quero trazer para vocês, eu vou agrupar junto com a rocha magmática. Tá? E aqui, por um processo de fusão, só para terminar o ciclo, volta a ser magma. Mas o que interessa são essas três rochas. E eu vou separar essas três rochas em dois grupos. Primeiro, os grupos da rocha magmática e metamórfica, que são as rochas de boa qualidade. São as rochas que você pode usar, pode separar um bolo, britar, e você vai usar de forma satisfatória na pavimentação. E tem um outro grupo, que é o grupo das rochas sedimentares, que é uma rocha de baixa qualidade, ela não tem ela tem um grau de desgaste bem elevado, ou seja, se você pegar uma rocha e ficar esfregando numa superfície mais dura, ela vai se desgastar de modo muito fácil, coisa que não acontece na rocha magmática. Então, esse é o grande problema. Tá? Então, eu saí da teoria. O que eu quero que vocês entendam? Que nós estamos olhando a estrutura do pavimento, e dentro dos materiais que nós temos lá dentro do pavimento, a gente encontrou um material em específico, e eu apresentei para vocês, e vou apresentar agora para vocês qual é o material ideal para trabalhar com o agregado graúdo. Na verdade, eu já falei, é a rocha magmática ou a rocha metamórfica. A sedimentar não. Mas aí agora a gente vem para
a nossa realidade, a nossa região. Vamos fazer pavimentação em Manaus. Aí a gente vai olhar o estudo de Santos, tá? Esse cara aqui, em 2006, ele sondou toda essa região aqui expressa no mapa, sondou até o ponto onde ele encontra a rocha, tá? Seja a rocha metamórfica, magmática ou sedimentar. Quando encontrava a rocha ígnea ou metamórfica, ele colocava em roxo aqui, esse meio rosado escuro. E quando encontrava a rocha sedimentar, ele colocava esse claro aqui. Olha só o resultado. Manaus está bem em cima de uma bacia sedimentar, onde no final eu tenho uma rocha sedimentar. Tá? Lembrando que isso aí, ó, é depois que eu atravesso toda a camada de solo, toda aquela camada de rocha podre, que na verdade nada mais é do que rocha apodrecida, o solo. Então eu atravesso toda aquela camada de solo, eu chego na rocha. Aí eu já tenho um problema. Se eu quiser trabalhar com rocha metamórfica, eu tenho que ir em Presidente Figueiredo ou descer aqui para o rumo de Moura, que são as duas grandes pedreiras conhecidas. Tá? Gera um acréscimo considerável no serviço final, esse transporte, porque normalmente é feito por balsa. Por Presidente Figueiredo não, até que dá para fazer por caminhão. Mas também até apresenta uma desvantagem, porque você precisa de muito combustível para trazer um volume pequeno de brita. E qual é a alternativa? Qual foi a alternativa encontrada por nós manauaras, nós amazonenses? Usar o seixo rolado, certo? Só que o seixo rolado ele tem uma série de contratempos que acabam fazendo com que ele seja evitado, pelo menos na questão ambiental. Para quem quiser explorar seixo hoje em dia, se não estiver ilegal, não funciona, porque a burocracia é tamanha que só não trabalha quem está querendo fazer o certo. É o que acontece na maioria dos casos. Bom, esquecendo isso. Então, olha só. Falei sobre os materiais, foquei no agregado graúdo e chamei vocês para fazer pavimentação olhando o agregado graúdo. Pavimentação aqui em Manaus. Eu disse a vocês, olha, não dá para fazer com brita granítica, porque Presidente Figueiredo é muito longe. Aí você diz assim, pô, mas eu não quero fazer com seixo. Tem uma outra alternativa? Tem, a gente pode explorar essa rocha sedimentar. Então vamos explorar a rocha sedimentar. Aí eu caio no estudo feito lá na UFAM, pelo grupo de geotecnia da professora Consuelo. E eles não interessa bem o objeto de estudo deles aqui, que foi, na verdade, criar a carta de textura como está distribuído em termos de textura as superfícies, as várias superfícies que eles estabeleceram aqui de Manaus. Então, a 0 metros, como é que tá? Tem mais areia, tem mais argila? A 2 metros, o que tem mais? E aí eles criaram essa legenda para areia, para argila, impenetrável é aquela rocha que a gente acabou de ver. Tá? Então a 2 metros está aqui, ó. Eu tenho mais argila. A 3 metros já vai equilibrando a argila e a areia. E 3 metros não, a 2 metros, a 5 metros. E agora a 10 metros, olha. A 10 metros eu tenho um material bem mais arenoso e eu começo a ver a rocha. Isso aqui é só para ilustrar, porque o que eu quero é a conclusão desse estudo. A conclusão desse estudo é a seguinte: se você quiser explorar essa rocha, se você quiser chegar à rocha, em média 15 a 20 metros. Então imagina você escavar 15 a 20 metros para explorar uma rocha e uma rocha de baixa qualidade. Aí volta de novo para a gente acompanhar o raciocínio. O que eu preciso para fazer pavimentação? Eu preciso de agregado graúdo. Pessoal, bacana. Onde é que a gente pode explorar agregado graúdo aqui em Manaus? Olha, você não pode fazer com brita, você faz com seixo. Não, mas eu quero fazer com rocha sedimentar. Não pode, porque também é uma burocracia. Além de ser uma burocracia, você vai ter que devastar uma grande área, gerar um grande volume de resíduo para explorar uma rocha de péssima qualidade. E aí o que acontece? Entra a pesquisa. Vamos começar a apresentar materiais alternativos a esse problema. Qual seja, fazer a estrutura do pavimento, depois que eu fiz o dimensionamento e estabeleci as várias camadas, os vários comprimentos, eu tenho os volumes, eu vou fazer pavimentação agora. Mas agora com pesquisa. Então vamos olhar agora em termos de
de trabalho, os trabalhos que nós já fizemos. Pessoal, eu vou começar com um trabalho publicado. A gente publicou outros, mas nós publicamos outros, mas eu vou trazer aqui um que sempre os que mais marcam, os que mais trazem ali os que vieram somando um pouco mais. Toda pesquisa soma, mas se você sempre tem aquela que você diz assim, aquela ali, ela serve como um parâmetro de discussão interessante. Então eu vou trazer esse estudo aqui, ó, que focou o revestimento asfáltico, tá? E o revestimento em concreto asfáltico, onde eu tenho todos esses componentes aqui, tá? Foi publicado no Congresso Ibero-Latino-Americano de Asfalto, em 2011. E o que foi que nós propusemos? Nós propusemos substituir a brita granítica, que nós não temos, eu já expliquei para vocês, pelo AZAC. E para quem não conhece, esse senhor aí, o nome dele é agregado sinterizado de argila calcinada. Sabe por quê? Esse material se apresenta como alternativo? Porque, seja argila boa ou argila ruim, o estudo realizado pelo grupo de geotecnia, que eu mostrei lá a carta de textura, prova que nós temos argila em abundância. Então, se nós temos o material em abundância, vamos utilizá-lo. É lógico que, como eu falei, tem argilas e argilas. Para calcinar, essa que está aqui na superfície de Manaus é péssima, mas em compensação, para fazer subbase e base, ela é ótima. Tá? Mas existem lugares no Amazonas que a gente pode explorar, preparar um tijolo mais ou menos maciço e britar. Tá? Depois que eu brito, eu tenho esse material que seria excelente se ele não viesse poroso e lamelar. Esse é o grande problema dele. Então, se alguém enveredar na pesquisa, se alguém quiser trabalhar nessa pesquisa na pesquisa do AZAC para melhorá-lo, primeiro você vai ter o seu desafio vai ser deixar ele menos poroso e na hora de britar, o impacto mecânico gerar agregados mais cúbicos possíveis. E aí é um negócio mais complicado em termos de engenharia de materiais. Mas focando aqui no trabalho, a nossa preocupação foi saber o que acontece se eu tirar a brita e colocar o AZAC. Como é que funciona? Como a nossa mistura asfáltica de referência não é a brita, eu tive que fazer uma outra mistura asfáltica com seixo. Tá? Então nós pegamos o seixo, fizemos também uma mesma mistura asfáltica, mesma dosagem, as mesmas condições. E fizemos mais. Para tentar ver os efeitos da temperatura na resistência, nós começamos a simular qual seria quanto que eu iria obter de parâmetro mecânico se eu variasse a temperatura. E o parâmetro mecânico que nós utilizamos foi resistência à tração, que é aquele parâmetro que expressa quanto que o material resiste se eu esticar, que é muito importante dentro da pavimentação. Então, como é que funciona como foi que esse trabalho se apresentou? Então, aqui eu tenho o gráfico principal do objeto de estudo, que seria a resistência à tração com o aumento da temperatura. De cara, eu já vou dizer a vocês o seguinte, a norma estabelece que qualquer mistura asfáltica que apresente resistência à tração abaixo de 0,65 MPa não é boa para ser utilizada como agregado. Não é ideal para ser utilizada como revestimento. Tá? Mas aí eu não me preocupei tanto com a parte com o resultado ser positivo. A nossa preocupação era ser um resultado. E isso é muito importante dentro da pesquisa. Não é porque o resultado não deu positivo que ele deixa de ser um resultado. É pesquisa. É resultado. Na pior das hipóteses, você está dizendo, por esse caminho você não deve seguir. Vamos para o outro. Tá? Então, normal na pesquisa. Agora, o interessante é observar esse comportamento aqui, ó, depois de 40 graus Celsius. Depois de 40 graus Celsius, o seixo, a mistura asfáltica com seixo, passou a ficar menos satisfatória do que a mistura asfáltica com AZAC. Em termos bem diretos, depois de 40 graus Celsius, nesse estudo, a mistura com AZAC ficou menos pior. Essa é a grande verdade. Tá? Então, o ideal
depois de 40 graus Celsius, numa temperatura de trabalho acima de 40 graus Celsius, é trabalhar então com o ASAC. Foi o que essa pesquisa apresentou. Aí você me pergunta, mas professor, 40 graus Celsius, acima de 40 graus Celsius, nunca vai acontecer. E acabou intrigando a gente, o que gerou uma outra pesquisa, que também gerou uma publicação. Foi uma pesquisa realizada por uma aluna lá da Newton Lins, tá? A Jaine. Bom, o que foi que ela fez? Ela começou a aferir a temperatura superficial dos revestimentos, seja qual for o revestimento, e aferiu também a 1,5 m, que foi a distância que nós pensamos que seria a temperatura ambiente, para poder comparar. Tá? E o resultado dela está aqui. Ó. Aqui nós temos dois resultados importantes. Esse AOQ e CAOQ. A AOQ, para quem não sabe, é uma mistura asfáltica sem o agregado graúdo. Em alguns lugares isso não é nem mistura asfáltica, mas aqui em Manaus a gente usa uma mistura asfáltica apenas com areia, altamente deformável, altamente suscetível à variação de temperatura. Tudo que não presta dentro de uma mistura asfáltica a gente usa, ou usou até um tempo atrás, para trabalhar com revestimento. Tá? Tanto é que ela conseguiu encontrar aqui bastante avenidas e ruas com essa mistura asfáltica. E olha só quanto que chegou à superfície. Quase 60 graus Celsius. Concreto asfáltico, 53 graus Celsius. Isso ao meio-dia, tá? Ao meio-dia. Então, temperatura de trabalho, pessoal, é exatamente entre 50 e 60 graus Celsius. E entre 50 e 60 graus Celsius, a mistura com ASAC ficou bem maior do que a mistura com o seixo. Não ficou ideal ainda. O ideal é que ela ficasse acima dessa linha aqui. Mas é tudo uma questão de pesquisa. Avançar em termos de pesquisa. Isso para revestimento asfáltico. Eu não tenho como trazer todas, mas eu vou trazer algumas. Então, ainda nessa semântica, ainda nesse conceito, quem tem interesse, agora não se trata mais de substituir, e sim encontrar um modo de melhorar o ASAC para aumentar essa resistência dele a baixas temperaturas, para diminuir o consumo de ligante, porque ele é muito poroso, para aumentar o intertravamento, porque ele é muito lamelar. Então, quem inventar um modo de deixá-lo menos poroso e quebrar mais cúbico, ou seja, mais parecido com um dado do que com um dedo, vai criar um material ideal para pavimentação e olha, um material em abundância na nossa região. Tá? Um segundo estudo que nós fizemos já foi na camada de base, tá? E basicamente eu peguei aqui, ó, foi publicado num congresso em 2019. É o mais recente aqui que nós trouxemos. Foi um aluno também da Newton Lins, ele fez esse estudo. E o que foi que ele fez? Ele pegou aqui o solo e o agregado graúdo de brita granítica, que quando a gente mistura, a gente tem um material chamado mistura solo agregado, para buscar estabilização física ou granulométrica, certo? Só que como a gente não tem, ele pegou o material fresado. Tá? Então ele misturou o material fresado. E o que é o material fresado? O material fresado é um resíduo gerado no processo de recapeamento das vias. Isso aconteceu há um tempo aqui em Manaus e tem acontecido em algumas ruas. Eu acho que na sua casa também já deve ter acontecido um processo de fresagem, de rapar escarificar aquela camada superficial do revestimento. Nesse processo gera o resíduo chamado material fresado. Tá? Então eu estou apresentando o segundo material que é ambientalmente correto, tá? E pode ser um dos supermateriais daqui a um tempo, os materiais convencionais, que é ASAC e material fresado. Eles são utilizados como agregados de graúdo. Quando a gente jogou no solo em 20% e 40%, esse foi o comportamento em termos de curva de compactação. Então perceba que quando não tinha nada, a massa específica máxima era bem baixa. Era aqui. Quando eu joguei um material que é mais pesado, ela subiu. Quando eu joguei 40% desse material, ela subiu mais ainda. Só que o mais importante é esse resultado aqui, ó. E esse estudo concluiu que quando eu pego o solo e jogo material fresado, misturo com material fresado,
a resistência à compressão não confinada, melhor, a que atingiu o maior resultado foi com 20%. A gente sabe que o solo, principalmente essa camada de base, ela vai trabalhar confinada. Se eu desse um jeito, e existe esse jeito, de fazer essa resistência à compressão aplicando uma pressão de confinamento, com certeza, com 40% iria ser maior essa resistência à compressão não confinada, certo? Mas é também objeto de continuação de pesquisa. Lá no IFAM nós temos uma máquina para aplicar tensão de confinamento e fazer o teste de resistência à compressão. Tá? Muito bem, isso foi um outro. E um outro grupo de pesquisas, né, que a gente trabalha ali nas camadas de subbase. E aí eu apresento o segundo material. Ainda dentro da camada de subbase e já dentro do IFAM, nós temos o trabalho do Pibic Isnailson. O Isnailson, ele pegou um solo e aqui, ó, ele pegou um solo, primeiro misturou com seixo, 20%, e fez um teste mecânico, para depois comparar esse mesmo solo adicionado ao resíduo de construção e demolição. Terceiro material alternativo que eu estou apresentando a vocês. Tá? Então nós temos o ASAC, que é um material bem regional. Nós temos o material fresado, que já é mais universal. Todas as pistas de todos os países, eles passam por um processo de recapeamento e vão gerar material fresado. E nós temos o terceiro, que seria o resíduo de construção e demolição, que no Brasil muito, mas não é uma realidade só do Brasil. No mundo todo a gente tem perda de materiais no processo de fabricação, principalmente de peças moldadas em loco. Tá? Então, imaginem vocês aí 5 horas, aquele cara... aquele pedreiro acabou de fazer um volume de argamassa ali dentro do carrinho de mão, deu 5 horas, você acha que ele vai terminar de rebocar com aquela massa? Ele vai pegar e vai jogar ali mesmo. Aquilo ali gera um resíduo nobre. Se você britar, você tem um agregado. Esse agregado é chamado de agregado de RCD, de resíduo de construção e demolição. O Isnailson pegou esse material e simulou um teste mecânico, dado pelo Índice de Suporte Califórnia, que não vem ao caso, mas é um teste mecânico, que diz muito sobre as características mecânicas da camada de base. Diz mais até do que o teste de resistência à compressão não confinada. E o resultado do Isnailson foi esse. Apesar de o seixo ainda apresentar um índice de suporte Califórnia bem mais elevado do que a mistura com RCD, o RCD podemos dizer que quase duplicou, quase dobrou o valor da resistência à penetração daquele pistão, que é o CBR, do solo natural. Deu um resultado positivo? Extremamente positivo, porque esse material ele ia para aterro sanitário, assim como o material fresado. E agora nós temos uma finalidade mais nobre, que é usar como material de construção civil dentro de um processo de produção de uma estrutura, vamos dizer assim. Isso tudo para quê, pessoal? Tá? Por que eu estou apresentando esses materiais alternativos? Porque a problemática existe, nós temos o campo de atuação, nós temos a problemática e nós temos a possível solução. Tá? E essa solução vem para evitar exatamente o que a gente tem visto. Patologias precoces, patologias, isso, vamos imaginar aqui que a gente está com a melhor empresa, aquela empresa que segue todos os processos executivos à risca, tá? Mas não tem o material ideal, que é o nosso caso. Que seria o nosso caso se nós tivéssemos essa empresa. Na grande verdade, o que nós temos é um monte de nó cego que resolve ter uma construtora porque um dia viu na vida que alguém fez alguma coisa, é apadrinhado de algum político, vai lá e cria uma construtora e ele vai trabalhar fazendo construção, pulando processo. Vamos esquecer esse cara. Vamos imaginar que tem uma empresa que faz tudo certinho, mas não tem o material ideal. Vamos ter patologias. E aí, exatamente nesse ponto que a gente atua. A pesquisa atua para apresentar materiais alternativos. E isso é o que eu faço. Vocês podem procurar problemáticas em outras áreas. Tá? E aí você vai estar evitando muitos problemas e fazendo o melhor, que é
produzindo conhecimento. Certo, pessoal? Então, desde já eu quero novamente agradecer a todos pela atenção. Fico disponível para quem tiver dúvidas. E no mais, muito obrigado.